Vou trazer aqui um fundamento hoje sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Então, queridos, esse é um assunto bastante importante. Talvez alguém nem veja o tamanho da importância desse assunto. Então, só para... A ideia aqui nem é ensinar tudo o que a Bíblia fala sobre ressurreição dos mortos. O objetivo aqui é trazer um fundamento básico. Se nós olharmos para as doutrinas de Cristo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, ele lista as doutrinas básicas do Evangelho de Cristo, e ressurreição dos mortos é uma dessas doutrinas básicas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos estudar hoje aqui, vai aí, é justamente uma das doutrinas básicas da doutrina de Cristo, que é a ressurreição dos mortos. Repita comigo, ressurreição dos mortos. Pois bem, só para começar a fundamentar alguma coisa e ir direto ao assunto, se você olhar para o livro de Atos, se você ler o livro de Atos, uma coisa você vai perceber que a mensagem dos apóstolos era Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou. E o interessante sobre a ressurreição, olha que observação interessante. Jesus, ele operou milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Jesus andou sobre as águas, multiplicou os pães, e os discípulos, eles observaram todos aqueles eventos fantásticos, né? Eventos sobrenaturais, eles presenciaram. Mas mesmo presenciando tantos sinais, prodígios e maravilhas feitas por Jesus, quando eles viram Jesus morto e os líderes religiosos na perseguição contra os apoiadores de Cristo, todos os 12 discípulos se esconderam. Todos ficaram com medo da morte. Nenhum deles queria ser pego para ser morto, mesmo vendo Jesus operar tantos milagres. Mas uma coisa foi certa: após a ressurreição de Jesus, após eles verem o Cristo ressuscitado, eles não tiveram mais o medo da morte. Gente, uma característica uma característica bem enraizada, uma característica verdadeira de um crente raiz, um crente que está fundamentado em Cristo, é não ter medo da morte. O crente não pode ter medo de morrer. Quando eles tinham medo da morte, quando viram a perseguição, mas após a ressurreição de Cristo, eles entenderam algo após aquela ressurreição. E os homens que estavam com medo de morrer, eles agora estavam dispostos a darem a própria vida deles em prol do Evangelho. Mas, se você for observar essas leituras de Atos 4:33, Atos 17:18, Atos 4:1-2 e diversas outras passagens bíblicas no livro de Atos e nas epístolas, nós observamos que a ressurreição dos mortos era uma doutrina bastante ensinada no início da igreja. E no desenvolvimento da igreja, e no crescimento da igreja. Os discípulos, eles não só pregavam a Cristo, como eles pregavam a ressurreição. Então, era uma doutrina muito comum e muito pregada na igreja primitiva. Mas hoje em dia, dificilmente você escuta uma ministração, um ensino sobre a ressurreição dos mortos. E nós, a igreja, nós somos a continuidade do livro de Atos. Nós devemos estar falando a mesma coisa que eles falavam no início da igreja. A Bíblia diz que nós devemos falar as mesmas coisas. E precisamos falar também a mesma doutrina e a mesma pregação que era pregada no início da igreja. Ela não pode ficar descartada, queridos. Ela precisa ter a mesma atenção hoje que tinha antigamente. Nós não podemos parar de pregar a ressurreição. O problema é que é tão pouco ensinado que os crentes não entendem nada sobre a ressurreição. O pouco que sabe ainda é muito confuso. Por quê? Porque não é ensinado na igreja. Gente, cá para nós sabemos que a grande maioria dos crentes, eles não estudam de fato em casa. Não dedica horas e tempos de estudo das doutrinas de Cristo.
Então, onde é que vai ter o fundamento? É justamente no púlpito. Mas nos púlpitos de hoje, dificilmente você ouve uma ministração sobre ressurreição dos mortos. Eu me converti em 14 anos. Eu tenho algumas décadas de crente, mas eu nunca estive na igreja para eu ouvir uma pregação ou um ensinamento sobre ressurreição dos mortos. Não sei você, no seu tempo de crente, mas eu não. Você que está aqui é um privilegiado por ouvir uma mensagem dessa. Mas não era para ser assim. Era para ser tão comum a pregação da ressurreição dos mortos, que era para todo crente já ter de cós salteado, na ponta da língua, os ensinamentos sobre a doutrina da ressurreição. Vocês estão aqui? Então, queridos, vamos ler aqui Atos, capítulo 4, versículo 33. Atos, capítulo 4, versículo 33. Olha o que diz aqui, ó. Com grande poder, os apóstolos davam o quê, gente? Testemunho de quê? Da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Nós, a igreja moderna, nós somos a continuidade do livro de Atos. Nós precisamos falar as mesmas coisas que os apóstolos falavam no início da igreja. Não pode ser esquecida essa doutrina. Olha aqui em Atos 17 e 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Agora, por que eles estavam achando que ele era um pregador de deuses estranhos? Por quê? Porque eles anunciavam quem? A Jesus e a ressurreição. Nós não podemos deixar de falar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Precisamos ter esse conhecimento, dominar esse assunto para poder passar para os outros. Por quê, queridos? Se nós não temos segurança em um assunto, nós não podemos falar desse assunto. Então, preste bastante atenção nisso. Se você não tem segurança nessa doutrina, graças a Deus pela tecnologia, amanhã às 6 horas, essa ministração estará disponível no nosso canal do YouTube. E você pode ouvir com mais calma, entende? Com mais calma, pausar, repetir, ouvir quantas vezes forem necessárias para você começar a ter um fundamento na doutrina da ressurreição dos mortos. Amém, amém? Atos capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Olha o tanto de gente aí unidos, né? Para o que eles estavam unidos, ó. Doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus o quê? A ressurreição dos mortos. Eles se contorciam de ódio, de raiva, de medo, que não pregasse Jesus e muito menos uma ressurreição ligada a esse Jesus. Os religiosos temiam isso na época. E nós precisamos do fundamento dessa doutrina. Agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Essa leitura não vai aparecer aqui, que ela é um pouco longa. Não vou mostrar todos os versículos. Eu quero que você abra sua Bíblia. Aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga Jesus ressuscitou. Ih, que ressurreição fraca foi essa, Jesus? Rapaz, se Jesus fosse ressuscitar com... dependendo dessa energia, eu vou dar outra chance. Diga assim: Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Agora você tem mais firmeza. Você está comigo em 1 Coríntios 15? Olha o que diz aqui, ó. Versículo 12. Eu não vou ler o capítulo 15 todo. Todo esse capítulo 15 é o fundamento da doutrina da ressurreição. Por quê? Porque a igreja estava sendo contaminada com ensinamentos falsos, dizendo que não havia ressurreição dos mortos, que isso era a história da carrocinha,
isso era uma utopia, isso era besteira, que não havia condições nenhuma de mortos serem ressuscitados. E aí, algumas pessoas na igreja estavam crendo que, de fato, não haveria ressurreição dos mortos. E aí, Paulo vai fundamentar esse capítulo 15, exclusivamente falando sobre a doutrina da ressurreição. E aqui em 1 Coríntios 15, 12, ele diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam, está vendo? Afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Ou seja, ele está falando aqui que já havia na igreja pessoas contaminadas com uma doutrina falsa de que não haveria a ressurreição dos mortos. E aí o versículo 13 diz: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Só, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Aí vem o verso 14. E se Cristo não ressuscitou, o que é vã? A nossa pregação é vã e a nossa fé também. Então, se Cristo não ressuscitou, baixe as portas, vamos todo mundo embora, porque não faz o menor sentido estarmos reunidos aqui. Se não existe ressurreição dos mortos, não faz sentido nenhum você sair de sua casa para estar aqui presente. Verso 15, me ajuda aqui, por favor. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, a própria pregação, ela não tem fundamento algum. E vamos deixar de pregar esse Deus estranho. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os que dormiram em Cristo não têm esperança. Morreu, acabou, é uma barata. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entenda, nós, os crentes em Jesus, nós temos uma esperança. E essa esperança inclui a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um fundamento da nossa fé, da nossa caminhada com Deus. É a certeza que nós temos do nosso futuro em Cristo. Se não há ressurreição de mortos, queridos, somos os mais infelizes desse mundo. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Queridos, crente, ele tem que viver com a convicção de uma coisa. O viver é quem? O viver é quem? O viver é quem? E o morrer é lucro. Crente não tem medo da morte. Não pode ter medo da morte. Porque nós temos uma esperança. Aleluia. Aleluia. Então entenda. A esperança cristã, ela não consiste em irmos para o céu. Você não vai ver os apóstolos pregando doutrina de para o céu. Você não vai ver esse fundamento, essa insistência doutrinária. Você não vê no livro de Atos ninguém pregando isso. Você não vê na antiga aliança ninguém crendo nisso. Você não vai ver nas epístolas uma insistência nessa esperança de ir para o céu. Não, você não vai ver isso nas doutrinas. Mas nós vamos ver que existe uma esperança chamada, e está no contexto da ressurreição dos mortos. Uma doutrina muito pregada no início da igreja. Então, nós vamos ler aqui Atos 23, versículo 6 e 1 Tessalonicenses 4, 13, para fundamentar algo que
Nós vamos encontrar em toda a Bíblia, principalmente após a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 23, versículo 6, na linguagem NTLH, diz o seguinte: quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto, ele fez questão de aumentar o tom da voz: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio em quê? Que os mortos vão ressuscitar. Repita comigo: os mortos vão ressuscitar. Não sei se você sabia disso, mas vão, queridos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, quando ele diz já dormem, está falando dos que morreram em Cristo. Ele diz, olha, não quero, porém, que sejais ignorantes, para você ver como havia um cuidado na doutrina que Paulo pregava, para que a igreja tivesse o fundamento da ressurreição dos mortos, porque ele não queria ninguém na igreja ignorante acerca dessa doutrina. Ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Esses dias a gente vê aí pessoas famosas, pessoas inteligentíssimas, com muito conhecimento humano, natural, mas que eles afirmam, morreu, acabou. Só, querido, que se morrer não acaba. De forma alguma. O problema é que eles morrem sem ter uma esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Sabe, queridos, todos os crentes que morreram em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados. Eu não sei se nós faremos parte da geração do arrebatamento. Eu não posso confirmar isso. Mas uma coisa eu confirmo e asseguro, que se nós não fizermos parte do arrebatamento e nós morrermos, uma coisa é certa, nós seremos ressuscitados. Pode morrer com essa esperança e morrer feliz da vida. Coisa triste é um ímpio morrendo. Traz vela para não morrer. Não sei se ainda existe isso hoje. Mas na minha época, era um desespero, quando eu era criança, era um desespero por uma vela, para a pessoa não morrer no escuro, e uma agonia, se apegando a uma vela. E não existe coisa melhor do que estar apegado a Jesus, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, a ressurreição para entender essa doutrina da ressurreição dos mortos, precisamos entender um conceito básico, assim, um fundamento básico, que Deus criou o ser humano composto de 3 dimensões, ou seja, nós seres humanos, na verdade, querido, para entender Deus, para entender a palavra de Deus, para entender a linguagem da Bíblia, nós precisamos desse fundamento. Isso é um fundamento básico, que é as nossas 3 dimensões. O que é que nós somos de fato? Nós somos um espírito. Esse espírito que nós somos, ele possui uma alma. Esse espírito que possui uma alma habita em um corpo. Espírito e alma é a nossa natureza espiritual e corpo é a nossa natureza física humana. Então, isso é o que compõe o ser humano. O espírito é a parte feita para se relacionar com Deus, para se comunicar com Deus, para ter relação com o que é espiritual. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a única forma de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus, é por meio do nosso espírito humano. Nós não nos comunicamos com Deus por meio da nossa mente. A mente é a nossa alma, a mente é o nosso psique, a mente é a parte das emoções, é o que nós chamamos de alma.
Quando falamos de mente, estamos falando de alma. Quando falamos de alma, estamos falando das emoções do homem, os sentimentos do homem. A parte que raciocina e pensa. E o corpo é a parte física que tem contato com o que é físico por meio dos sentidos. Os 5 sentidos é o meio pelo qual o corpo mantém contato com o que é físico. E a nossa alma será uma ponte entre o nosso corpo e o nosso espírito. Então, isso é o ser humano. Um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Então, entenda o seguinte. O que é a morte? Então, a morte não é o fim da existência. Entenda? As pessoas pensam que morreu, acabou. Não acabou. Repita comigo, morte não é o fim. Porém, quem morre, a alma não fica aí penando. A alma não fica aí vagando. A alma não fica aí assombrando as pessoas, falando com as pessoas. A alma humana, o espírito humano, não fica vagando de forma alguma. O que fica aí mentindo, enganando as famílias, os parentes, se fazendo, se transfigurando, trazendo informações, são espíritos enganadores. Mas o espírito humano não pode, de forma alguma, ficar vagando. Agora entenda, a morte não é o fim da existência. O que é a morte? A morte é a separação entre o espírito humano e o seu corpo físico. E nós podemos fundamentar isso aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as ações está morta. Então, entenda, para que haja vida num corpo humano, só é possível se o espírito estiver no corpo. Então, a partir do momento que o espírito sai do corpo, é o que a Bíblia chama de morte. Então, morte não é o fim. Morte é uma separação. Separação de quê? Do espírito e o corpo. Então, se o espírito sair, o corpo não tem mais vida. E esse corpo vai voltar à sua matéria-prima original, que é o pó da terra. Olha aqui, ó, Salmo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A vida aqui na terra deixa de existir fisicamente, mas o espírito não fica vagando, o espírito vai para um lugar espiritual. Um para o lado bom e outro para o lado ruim. Não vou entrar aqui nesse assunto. Então, nós sabemos o que é morte. Morte é o fim. Morte é uma separação do quê? Do corpo e o nosso espírito. Pronto, então nós entendemos o que é morte. Mas o que é ressurreição? Ressurreição é o fato de um espírito retornar ao seu corpo. Vamos lá em Lucas, capítulo 8, versículos 54 e 55. Olha o que diz aqui, ó. Essa história aqui é a narração da filha de Jairo, uma jovem que morreu, né? E o pai dela foi chamar Jesus porque ela estava enferma. O pai dela foi chamar Jesus para orar pela menina, para ela ser curada. E quando Jesus chegou na casa, a menina já estava morta e as pessoas ficavam zombando, dizendo que não haveria mais necessidade de Jesus ir ter com a menina, porque a menina já estava morta. E eles ficavam zombando de Jesus por conta disso. Aí o verso 54 diz: entrando ele, né, Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Verso 55, voltou-lhe. Se a morte é o espírito saindo do corpo, a ressurreição é o quê? Esse espírito voltando ao seu próprio corpo. Amém? Então, voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então, isso é ressurreição. Então, morte é quando o espírito sai do corpo, ressurreição é quando o espírito volta para o seu corpo. E aqui, tratando-se desse assunto da ressurreição dos mortos, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar 2 tipos de ressurreição.
Primeiro é o milagre da ressurreição, né? O milagre da ressurreição, ele não tem caráter eterno. Então está aqui uma imagem simbolizando a ressurreição de Lázaro. Se você for no livro de João, capítulo 11, lá está narrando a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, já estava 4 dias, já estava fedendo o corpo, já estava com mau cheiro, mas Jesus chegou lá, ordenou e Lázaro ressuscitou. Porém, Lázaro morreu novamente, futuramente morreu. O milagre da ressurreição nós encontramos em várias passagens da Bíblia. A filha de Jairo foi ressuscitada, voltou a morrer. Ela não foi ressuscitada para a eternidade. Lázaro também não foi ressuscitado para a eternidade. Tem a filha da viúva e tem várias outras passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de pessoas que provaram do quê? Do milagre da ressurreição. Então, o milagre da ressurreição não tem caráter eterno. Quem prova dessa ressurreição volta a morrer novamente. Porém, o assunto que eu quero trazer para nós, nesse culto e na minha próxima ministração, é sobre a ressurreição para a eternidade. Então, essa ressurreição, ela é de caráter eterno. Quem provar dessa ressurreição nunca mais voltará a morrer. Entenda. É isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, nós vamos falar sobre a ressurreição eterna. E o fundamento que precisamos ter para essa ressurreição eterna, entenda, um dia, todo, quando diz todo, é todo espírito voltará para o seu corpo. Quer seja ímpio, quer seja justo. Todas as pessoas que morreram, entenda, quando Deus criou o ser humano para viver eternamente. Por conta do pecado existiu a morte. Mas no fim, chegará um dia em que todas as pessoas que morreram desde Abel até a última pessoa a morrer no fim do mundo, todos que morreram e que morrerão, serão ressuscitados. Todo mundo. Hitler vai ser ressuscitado? Vai. Bin Laden? Vai. Lampião? Vai. Os cangaceiros? Essa cambada todinha aí, todas as pessoas que morreram irão ser ressuscitadas. Todas. Agora tem o seguinte. Não será todos sendo ressuscitados de uma única vez. Eu acreditava que era assim. Quando Jesus viesse no arrebatamento, todas as pessoas que morreram seriam ressuscitadas. Era assim que eu acreditava. De onde eu tirei isso? Não me pergunta. Eu não faço a mínima ideia de onde veio isso. Eu não sei como é que você crê. Como é a sua crença? Você acredita que todas as pessoas serão ressuscitadas de uma única vez? De onde foi tirado esse ensinamento? De onde isso veio? Eu quero pensar que era uma brincadeira da infância. Onde tinha uma cantiga. 3 passarás, derradeiro fica atrás, se não for o primeiro. Eu nem lembro mais como é a canção. Alguém lembra? Como é? Mas antes. Se não for o da frente, tem que ser o de trás. Aí ficava 2 pessoas assim, né? Fazendo uma forquilhazinha. Aí ficava o trenzinho passando. E aí, quando cercava a pessoa, aí fazia assim. Aí fazia guili-guili. Né? Quem já brincou disso? Quem já brincou? Algumas pessoas sabem aqui. Aí fazia guili-guili, né? Aí se alguém não aguentasse, né, o guili-guili, e desse uma gargalhada, igual a irmã deu aqui, Jacione, aí separava para um lado. Quem ficava sério, separava para o outro. Aí ia passando todo mundo. Até todo mundo passar pela cantiga. E aí no final cantava. Aí separava. Quem ria, ia para o inferno. Quem ficava sério ia para o céu. Eu não entendo isso. Os tristes vão para o céu, os alegres vão para o inferno.
É uma brincadeira confusa. Aí no final brincava céu, inferno, céu, inferno. Eu não sei se essa brincadeira colocou isso na minha cabeça, que na ressurreição dos mortos era assim. Jesus vinha, ressuscitava todo mundo, aí umas para o céu, outras para o inferno. Céu, inferno. Eu até pensava que ia ter uma cantigazinha assim, os anjos cantando céu, inferno, céu, inferno. A minha imaginação, né, era mais ou menos assim. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender que a ressurreição eterna, ela tem uma ordem na ressurreição, que é o que a Bíblia chama de primeira e segunda ressurreição. Só existem, se tratando de ressurreição eterna, estou falando da ressurreição eterna, esqueça o milagre da ressurreição. Eu estou falando da ressurreição para toda a eternidade, uma ressurreição que a pessoa nunca mais morrerá. Todo ser humano será ressuscitado para a eternidade. Aí são duas ressurreições, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. É o que nós encontramos na Bíblia. Não existe uma terceira ressurreição. Só existe. A Bíblia só fala da primeira e da segunda ressurreição. Você está comigo? Você quer fazer parte da primeira ou da segunda ressurreição? Primeira ou segunda? Primeira. Muito bem. Essa primeira ressurreição, nós encontramos algumas nomenclaturas. Como por exemplo, quando você estiver lendo a Bíblia, uma hora ou outra você vai encontrar com essa palavra: ressurreição para a vida eterna. Quando você encontrar essa ressurreição para a vida eterna, em qualquer contexto bíblico, entenda, isso é uma referência à primeira ressurreição. Ressurreição da vida, você vai encontrar essa passagem na Bíblia que fala da ressurreição da vida. Ressurreição para a vida eterna, ressurreição da vida ou ressurreição do justo são nomenclaturas da primeira ressurreição. Então quem diz que fará parte da primeira ressurreição e crê que fará parte dessa ressurreição, ela será ressuscitada para a vida eterna, para a vida, e essa é a ressurreição do justo. Então o justo, ele fará parte de qual ressurreição? Primeira ressurreição. Já a segunda ressurreição, ela também tem nomenclaturas. E eu acho que você, como uma pessoa esperta, sabida, não vai querer participar dessa ressurreição. A segunda ressurreição, ela recebe por nome de ressurreição para vergonha e horror eterno. Quem quer fazer parte da segunda ressurreição? A pessoa ser ressuscitada e pensar, ressuscitei, sim, foi. Mas preste atenção, é para vergonha e horror eterno. Ela é chamada, a segunda ressurreição, é chamada a ressurreição do juízo. Por que ela é chamada a ressurreição do juízo? Porque quem for ressuscitado na segunda ressurreição, ele vai passar pelo que chamamos do tribunal do grande trono branco, que é um tribunal que vai trazer uma condenação eterna, e a pessoa vai pagar essa condenação no lago de fogo de eternidade a eternidade pelo resto da eternidade. Quem quer participar da segunda ressurreição? É por isso que ela é chamada de ressurreição dos injustos. Então entenda, a segunda ressurreição é chamada de a ressurreição da vergonha e horror eterno, a ressurreição do juízo e a ressurreição dos injustos. Então só existem eternamente essas duas ressurreições. Então, em Daniel capítulo 12, versículo 2, está falando dessa ressurreição que é eterna. Ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para e outros para vergonha e horror eterno. Então esse versículo está falando da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a da vida eterna e a segunda é da vergonha e horror eterno. Você está compreendendo? Está fácil? Fácil demais, caldo de bila, não é não? João 5,28 diz: não vos maravilheis disto, que vem a hora em que todos, está vendo? Ó? Eu não estou aqui inventando história, é o que a Bíblia diz.
todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição, essa é a primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do... As pessoas acham que Deus é besta, que Deus é um tolo, que Deus é um boca aberta, que as pessoas fazem tudo o que quer, da forma que quer, faz as maldades, as ruindades, vivem a vida à toa, que dizem, eu faço o que dá na telha, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, o corpo é meu, não sei o quê. Vai fazendo. Sabe, o ser humano, ele não tem certeza se vai envelhecer. Ninguém garante que vai envelhecer. Que estamos envelhecendo, estamos, mas que vai chegar na velhice, aí ninguém pode garantir isso. Mas uma coisa é certa, todos vão morrer. Eu conheço muita gente que morreu com 12 anos, com 15, com 17, com 20. Vocês conhecem pessoas que morreram com 30 anos, com 45, pessoas que morreram jovens, que não chegaram à velhice. Entende? Então, se há uma certeza que nós temos, é a morte. Você tem certeza que vai morrer? Eu não tenho toda completa não, porque se Jesus vier arrebatar a igreja, né? Agora, se ele não vier, a certeza é o quê? Vamos morrer. Mas você vai ter medo de morrer? Porque nós estamos em Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Era por isso que Roma perseguia os crentes, matava crentes, que jogava o famoso Coliseu, que pegava os leões, jogava os crentes, os romanos se divertirem com os leões devorando os crentes. Crentes sendo queimados em fogueira, crentes sendo morto, perseguido. Era muito simples. Eu não quero mais esse Jesus. Pronto. Diga, não quero Jesus. Eu nego Jesus. Você não vai ser comida de leão. Você não vai ser queimado na fogueira. Você não vai ser morto por... Não, eu quero Jesus. Me mande por leões. Me queime vivo. Mas esse Jesus eu não deixo. Tem uns que deixam por menos, por um ralabucho. Por um ralabucho, está virando as costas para Jesus. Os crentes daquela época era a espada no pescoço, e pode enfiar a peixeira, mas Jesus eu não virou as costas não. Ficou quieto demais. O que era que fazia aqueles homens? Era tão do jeito que quando mataram uns crentes, Pedro estava preso para ser morto no outro dia. E a Bíblia diz que quando chegou lá, Pedro era no sono profundo, porque o anjo, Pedro, acorda, e Pedro... Não sei se estava roncando, a Bíblia não diz que ele estava roncando, mas estava no sono profundo, e o anjo, acorda, Pedro, Pedroca, acorda, Pedro. O homem ia ser morto no outro dia. Matava um hoje, deixava um preso para matar no outro dia. E eles convictos. Tem gente que não passa uma noite sem dormir, por coisa mínima. Agora imagine se falasse, tu está aqui, foi morto um crente ontem, foi morto um crente hoje, tu está preso para ser morto amanhã. Como é que dorme? Com a convicção de fé em Jesus. Ou vai me matar amanhã? Oxe, estou nem aí. Vou é dormir. Tem gente que não dorme por muito menos. E Pedro lá, e o anjo, ei Pedro, acorda. Sai, vaza daqui, vaza, capa o gato. Eles não tinham medo da morte, porque existia uma convicção da fé em Jesus, do qual eles não tinham essa convicção antes da ressurreição. Somente a doutrina da ressurreição trouxe tanta convicção para os crentes darem a vida por Jesus, porque eles falavam, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Olha aqui, Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Ou seja, todas as pessoas serão ressuscitadas. Uns para a condenação, mas outros para a vida eterna.
Olha aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz aqui, ó. Você sabe o que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado, gente? O que significa bem-aventurado? Mais do que felizes. E aqui diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na... Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem fará parte dessa primeira ressurreição aqui? Vale a pena deixar ralabucho? Vale a pena deixar bebedeira, rabo de saia? Vale a pena deixar os prazeres mundanos? Vale, por uma certeza de vida eterna. Nós faremos parte da primeira ressurreição. Eu não sei você, mas eu me alegro com isso. Diga, é bom demais ser crente. Diga assim, ô coisa boa. Diga assim, ô coisa boa é ser crente. Diga assim, ser crente é luxo. É você viver com uma convicção, com a certeza de salvação, de vida eterna, de ressurreição. É bom demais. As pessoas aí fora têm as curtições, as farras, as orgias, as coisas aí afora, os prazeres pecaminosos, mas nenhum tem certeza de salvação e de vida eterna. Quando eu estava no mudão da bagaceira, quando eu me desviei, quando eu saía de casa para ir para as baladas, as noitadas, eu não tinha convicção e certeza se eu voltava vivo. Porque eu vi muitos colegas meus irem e não voltar com vida. Conheci vários. Uns morreram de acidente de moto, outros de morte matada, outros de acidente de carro. Eu lembro que um dia a gente vinha no festival da cerveja lá de Pubi uma vez, e vinha gente, parecia uma van, a quantidade de pessoas dentro de um Celta. E esse carro deu umas capotadas. Foi até o primo de João Vitor, que vinha dirigindo, né, nesse dia. E o carro capotou. Pá, 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 pá. E eu com um frasquinho loló. E eu pensando que era uma lombra. Mas não era uma lombra. Era o carro capotando, gente gritando. E eu pensando que era uma lombra. E quando eu saí do carro, que vi a altura que o carro capotou, eu olhei assim. Oxe, não era uma lombra, não. Oxe, não é lombra, não. É verdade mesmo. E gente chorando, gente com a boca cortada. Você entende um negócio desse? As pessoas vão para as festas, vão para as curtições. Certeza que volta não tem, não. Agora, quer ver se festa mundana é boa? Quer ver se existe paz em festa mundana? Vai para uma festa sem policiamento. Quando eu vejo anúncio de ralabucho nos sítios aqui, para o povo ir, eles dizem, vai ter policiamento. Não, o povo não vai, com medo. Agora faz uma festa de crente e vê quantos policiais tem. As pessoas que vão para o ralabucho vão tudo mal intencionadas. A maioria não vai para se divertir. Eu me lembro um dia, quando a festa era aqui, que eu estava lá todo... Só vi um negócio de tumulto, aí quando todo mundo fica rodinha, e um cabo lá trocando soco com o outro, e eu vi quando o cabo levantou a calça e puxou uma faca de rambo dentro de uma bota. Faca desse tamanho assim de rambo. E o doidinho brigando com o outro, tá aqui trocando murro, e o outro com a faca aqui, ó. Pá, pá, pá. É para esse tipo de ambiente que você, como crente, acha interessante ir. Porque Natal está chegando, quando chega o ralabucho de janeiro, a gente sente falta de muita gente aqui. Acha que esse tipo de ambiente existe paz, segurança
Isso é cegueira. Um dia eu inventei tipo uma festa, um ralabucho, foi lá em Bodocó. Eu disse, eu não vou beber. Eu nunca vi uma cor tão sem graça que é uma festa sem droga. Agora, festa de crente não precisa de álcool, não precisa de droga, não precisa disso. Porque nós já somos mais do que felizes, queridos. Nós temos convicção de vida eterna, convicção de salvação e convicção de ressurreição. Amém? Você tem convicção? Glória a Deus, aleluia. Então, o objetivo desse culto e o próximo, este aqui eu estou fundamentando um princípio básico de ressurreição dos mortos, fundamentando que era essa a doutrina que era pregada e a importância que essa doutrina. Mas onde eu quero chegar é aqui, ó. Eu quero falar sobre a primeira ressurreição, que é a ressurreição que nós faremos parte. Amém? Agora, precisamos entender o seguinte, que a primeira ressurreição, que é a dos justos, existe uma ordem. Mas a segunda ressurreição, que é a dos injustos, que é a do juízo final, não existe uma ordem. Todos os injustos serão ressuscitados de uma única vez. Mas os justos não serão todos ressuscitados de uma única vez. Por quê? Na primeira ressurreição, que é a dos justos, existe uma ordem. Repita comigo. A ressurreição dos justos, existe uma ordem. O que isso quer dizer? Que não serão todos os justos ressuscitados de uma única vez. Não serão. Eu pensava que quando Jesus viesse arrebatar a igreja, a gente iria encontrar no céu já, subindo, o povo da antiga aliança. Mas o povo da antiga aliança tem que esperar a ordem da ressurreição deles, porque a igreja é quem será ressuscitado primeiro na ordem da ressurreição da vida. Então é isso que nós vamos ver na próxima ministração. Só que antes, para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode fazer esse mesmo fundamento, ouvir novamente essa ministração no nosso canal do YouTube, Verbo Ouricuri. Para que na próxima ministração você esteja bem fundamentado nessa base, porque nós vamos discorrer aqui e falar sobre 1 Coríntios 15, verso 22 e 23, que diz: porque assim como em Adão todos morrem, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora presta atenção no verso 23, para não dizer que eu estou inventando coisa. O verso 23 fala: cada um, porém, por sua própria ordem. Está falando da primeira ressurreição, está falando da ressurreição da vida, está falando da ressurreição do justo. Que essa ressurreição, ela tem uma ordem. Cada um pode por sua. E que ordem é essa? Cristo, as primícias, ou seja, Jesus foi. O que é primícia, gente? Em primeiro lugar, Cristo foi o primeiro justo a ser ressuscitado para a vida eterna. Jesus nunca mais vai morrer, gente. Ele ressuscitou para a vida eterna. Aí aqui diz, olha, Cristo as primícias. Depois, os que são, quando? Na sua vinda. Ou seja, Abraão morreu em Cristo. Abel morreu em Cristo. Moisés morreu em Cristo. Davi morreu em Cristo. Daniel morreu em Cristo. Então não está falando desse povo. Está falando dos que morreram em Cristo. Então, somente Cristo, após o dia de Atos de Pentecostes, após o dia da inauguração da igreja, que começou a ter os primeiros crentes, e as primeiras pessoas a morrerem em Cristo, é daí até hoje e até adiante, quem morrer em Cristo é que fará parte da primeira ordem da primeira ressurreição. Amém? Então é sobre isso que nós vamos ver na próxima
ministração. Você foi abençoado? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.